Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Eu vim fazer um vídeo hoje explicando o porquê muitas vezes eu falo grog. Primeiramente, eu tenho uma condição mental chamada transtorno bipolar. Segundamente, eu tomo essa quantidade de comprimidos: risperidona, clonazepam, quetiapina, depaquene e fluoxetina. Então, eu tomo de manhã, de tarde e de noite. E por isso que muitas vezes eu falo grog. É só para quem não sabe ou não viu o vídeo para entender melhor a situação. Mas, Kanye, por que você tem esse transtorno afetivo bipolar, essa condição mental? Porque eu, quando era mais nova, eu ouvia vozes quando eu estava sozinha, falando para mim se matar. Vivia muito com farra em casa, então isso mexia muito com o meu psicológico. Aos 9 anos, eu gostei do Justin Bieber, virei fã dele, e por conta das críticas que ele recebia, até principalmente aqui em casa do meu pai e meu pai falavam mal dele, eu me machucava às vezes com me cortando com um gilete para aliviar a dor que eu estava sentindo naquele momento, tanto de problemas que eu estava passando, outras que aconteciam ao meu redor. Eu me envolvi com o álcool muito cedo. Eu me envolvi com as drogas muito cedo. Aos 16 anos eu fumava maconha, aos 18 cigarro, aos 18 cocaína e aos 17, se não me engano, crack, mas eu não me aprofundei no crack. Eu já fiz uso de muitas drogas, loló, LSD, posso falar que balinha, muitas drogas. Então isso afetou muito meu psicológico, a ponto de eu ter um surto psicótico. E nesse surto psicótico eu não sabia o que eu estava fazendo. Na verdade, eu não tinha controle do que eu falava e do que eu fazia, mas eu sabia o que eu estava fazendo e o que eu estava falando. Só não tinha controle para parar aquilo. Então, eu fui internada no CAPAC, que é uma unidade de hospital psiquiátrico, lá em Cachoeiro de Itapemirim. Voltei de lá tomando 12 comprimidos, voltei fazendo acompanhamento no CAPS com o psicólogo e o psiquiatra, porém o psicólogo deixava a desejar, então eu só fazia com o psiquiatra. Conversava com o psiquiatra sobre a minha vida e desde 2022 que eu faço acompanhamento lá. Só que hoje em dia eu tenho uma psicóloga e uma psiquiatra, porque eu resolvi mudar. E esses remédios que eu tomo 3 de manhã, 3 de tarde e 4 ou 5 de noite. Só que eu tô tomando também um suplemento alimentar, que é para crescer cabelo e unha. Então são mais comprimidinhos aí. Eu sempre fui uma pessoa agressiva, depressiva, muito falta de ânimo para as coisas. Tinha poucos amigos, se tinha eram amigos virtuais, amigos problemáticos que também se cortavam. Aí, que mais? Não gostava muito de estudar, dormia na sala de aula, gostava de um menino, sofria por causa de um menino, e isso tudo mexeu com a minha mente junto com a droga e fez eu ter o surto. Mas é tipo lá do passado até o uso de droga, tanto que eu fiquei magra
e desnutrida e com uma virose muito forte chamada H2N3. As que meu pai fazia com a minha mãe para poder fazer ela sofrer, eu sentia e carregava para mim e descontava em mim mesma. Às vezes eu comecei a morar com um menino aos 16 anos, um menino que fumava maconha. A partir daí, isso que foi o meu primeiro uso de droga. Então, muita coisa mexia com a minha mente, né? Porque ele me traía, ele me batia, ele faltava com respeito comigo, mas era pessoa ao mesmo tempo doce, ele era muito tóxico e eu não via isso e todo mundo tentava tirar de mim dele, só que não conseguia. Tanto que eu tenho uma tatuagem a respeito de nós dois, né, do nosso relacionamento. Então, finalizando o vídeo para vocês entenderem tudo sobre o meu estado grog. É por isso. Beijo. E falando uma coisa a vocês, eu nunca melhorei dessa condição mental para parar de tomar os remédios, porque eu sempre fiz o uso do medicamento juntamente com a droga. Ou seja, eu misturava maconha com remédio, ou a cocaína com remédio, ou às vezes nem tomava. Então, meu tratamento ficava incompleto. Eu sempre tinha crise de ansiedade, nervoso, confusão mental, muitas outras coisas que eu não falei aqui. Eu tô falando agora.